Mãe solteira, no fundo, só quer achar um pai pro filho dela. E quem assume é ela. Você é burro, hein, cara? Pelo amor de Deus, né, meu? Ela não quer um cara que assuma o filho dela porque ela é mulher pra criar o filho dela. Ela não quis nem o pai do filho, vai querer você? Se liga, se orienta. A mulher, ela é capaz de criar o filho dela sozinha. A mulher que vai querer você, vai querer que ela tenha filho, ela vai querer um amor, um parceiro, não pra criar o filho dela. Que o filho é dela, não é seu. Entendeu? E vamos respeitar as mulheres aí, tá? Obrigada de nada. Ninguém aplaude quando uma mãe troca o próprio sono pela saúde do filho. Ninguém filma o momento em que ela chora escondida no banheiro para não assustar ninguém. Mas é exatamente nesse silêncio que nasce a força mais bonita que existe. E é sobre esse silêncio que vamos falar agora. Eu sou mãe solteira e é óbvio que seu trabalho tá ruim. Se eu fico em casa pra cuidar do filho, também tá ruim. Eu sou mãe solteira e é óbvio que todo cara que flerta comigo fala que quer ser pai do meu filho. Não quero. Um pai só já me dá muito problema. Obrigada. Eu sou mãe solteira e é óbvio que tem dia que eu tô muito cansada, mas eu não perco um Vale Night. Eu sou mãe solteira e é óbvio que eu tenho que pedir autorização pra minha mãe pra sair depois de velha. Isso que eu moro sozinha, né? Mas eu não tenho babá. Eu sou mãe solteira e é óbvio que se eu levo meu filho pra sair comigo, tá ruim. Mas se eu deixo ele com a minha mãe e saio sozinha, também tá ruim. É pra fazer o quê com a criança? Eu sou mãe solteira e é óbvio que o tempo todo eu sou julgada por isso. Eu sou mãe solteira e mesmo assim, é óbvio que ser mãe é a melhor coisa que já me aconteceu. Existe um padrão que se repete em quase toda a história de superação. A dor vem primeiro, o crescimento vem depois. Mas o que pouca gente entende é que no meio do caminho existe uma decisão invisível, uma escolha que ninguém vê sendo feita, mas que muda tudo. E é justamente essa escolha que separa quem desiste de quem recomeça. Não, eu vou aparecer, não vai dar nada não. Isso aqui você acha que vai dar alguma coisa? Se der, amor, desculpa. Eu juro pra você, olha, vem cá, Maera, pra ele ver. Por favor, ele tem que ver que eu vim com a minha irmã. Ele tem que ver, ó, eu vim com a minha irmã, entendeu? Nada de ruim, eu fiquei com alguém, beijei na boca de alguém. Eu quero casar com você, me namora de novo. Eu fiz cagada, mas... namora de novo, mas todo tempo... É porque eu fiz merda. E aí a terminou foto... comigo. Aí tu saiu pra pista. Não, mas eu tô fazendo merda de novo. Se você for mãe solteira, você tem um problema, porque os caras acham que toda mãe solteira quer um cara pra bancar os filhos delas. E detalhe, que elas vão ficar sozinhas. Não sei que planeta que esses caras vivem. Se soubessem o tanto de caras que não é tipo assim, querer a mulher pra uma noite não, tá? É de compromisso, de ter um relacionamento com a mulher, mesmo ela tendo filhos. Gente, vocês não sabem de nada. Vocês estão do outro lado. Vocês tinham que estar do lado de cá pra vocês entenderem o que eu estou falando. Que tem muito homem que tá se fudendo se a mulher tem filho ou não. Eles não se importam com isso. Será que a sociedade realmente valoriza quem cria um filho sozinho ou só finge admirar de longe? Porque no dia a dia o que se vê é julgamento disfarçado de conselho. E enquanto uns julgam do sofá, outros estão literalmente reconstruindo uma vida inteira. Fica a pergunta: de que lado dessa história você está? Qual que é a diferença entre mãe solteira e mãe solo? Vamos lá. Mãe é uma pessoa que exerce a maternidade, né? E aí ela pode ser biológica ou não. Então é um tipo de vínculo. Beleza. E já solteira, né, é uma pessoa que não tá num relacionamento, então é um estado civil, assim como é casada, divorciada, viúva. Então quando você fala ali de mãe solteira, você só tá falando a respeito da vida amorosa daquela mulher, daquela mãe. Geralmente quando as pessoas falam mãe solteira, elas estão querendo falar o quê? Da maternidade solo, da mãe solo. E aí sim, quando a gente fala em mãe solo, a gente está falando daquela mãe, daquela mulher, né? Que assume todas ou quase todas as responsabilidades materiais, afetivas, educativas e cotidianas ali, né? Na criação daquela criança. Então, assim, uma mulher, ela pode ser casada, divorciada, viúva, estar num relacionamento e ainda assim ser mãe solo. Deu pra entender a diferença? Porque ela concentra todas ou quase todas as responsabilidades. Então, assim, por que não é de bom tom? Porque, tipo assim, João passou ali, você não fala assim, ei, João, que João? João, o tio solteiro. Opa, Maria, bença.
Que Maria? Maria, a avó viúva, porque a gente não associa vínculos ao estado civil. A gente fez isso apenas com a maternidade, por isso que não é de bom tom. Quando você quiser falar ali das responsabilidades, você vai falar mãe solo e não mãe solteira. Deu pra entender? Deu pra entender? Tem noites em que o cansaço não é físico, é um cansaço de alma, daqueles que nenhuma noite de sono resolve. Mas mesmo nesses dias, ela levanta. E talvez seja exatamente isso que ninguém ensina: levantar sem motivo aparente, só porque alguém depende disso. O homem que aceita se relacionar com a mãe solteira nos dias de hoje, esse homem está acabando com a própria vida. Se você conhece alguém que já pegou essa responsabilidade que não é dele, comenta aqui. Se você já passou por essa experiência horrível de humilhação, comenta aqui nesse vídeo. Deixa eu te falar uma coisa, quando você entra num relacionamento, você quer ser prioridade na vida da pessoa. Coisa que você nunca vai ser na vida de uma mãe solteira. Ela nunca vai deixar de priorizar os filhos dela, que ela teve com outro cara para priorizar você. Por aí você já vê que não dá certo. Deixa eu te falar uma coisa, no dia da manhã, se esse relacionamento não der certo, ela vai falar para você que tudo que você fez por ela, pelos filhos dela, você não fez mais que sua obrigação. Ela não quer um homem ao lado dela, ela quer um bobo da corte para ela pintar e bordar. Ela quer apenas um pagador de boleto, um super nani para cuidar dos filhos dela, um trouxa para abraçar uma responsabilidade que não é dele. Meu irmão, se relacionar com mulher que tem filho de outro cara, mãe solteira, é perder tempo, é atrasar a sua própria vida. O que ninguém espera é que anos depois, essa mesma mulher que mal conseguia pagar o aluguel vai estar em pé, de cabeça erguida, contando essa história como quem venceu uma guerra silenciosa. E o mais surpreendente de tudo é que ela nem percebeu o momento exato em que a virada aconteceu. Nunca se relacione com uma mãe solteira, nunca case com uma mãe solteira. E eu vou te falar aqui 3 motivos que você não deve casar com uma mãe solteira. Número 1, irmão, tu vai estar entrando numa família que já está construída, numa família que já está formada. Ou seja, tu vai ser um penetra dentro dessa família. Essa família já está construída, já está formada e você não faz parte dela. Número 2, irmão, essa mulher vai ter um vínculo para sempre com o pai dessa criança, um vínculo eterno, irmão. Vamos ser sinceros que 90% das mulheres ainda ficam com o pai dessa criança, ainda ficam com o seu ex, ou seja, a chance de tu ser um corno dentro desse relacionamento, irmão, é de 99,9%. Número 3, irmão, tu nunca vai ser prioridade dentro desse relacionamento, porque a prioridade sempre será o filho dessa mulher, irmão, e não você, irmão. Ou seja, tu nunca será a prioridade dentro desse relacionamento. Esse é o papo e bora pra cima. Existe um tipo de força que não aparece em discursos de palco, não ganha prêmio, não estampa capa de revista. É a força de quem acorda todos os dias sem ter escolha, porque tem uma vida pequena, frágil e cheia de expectativas, olhando para ela como se fosse o centro do universo. E de certa forma, é exatamente isso que ela se torna, o universo inteiro de alguém, mesmo quando o próprio chão parece instável. A gente cresce ouvindo histórias de heróis que salvam o mundo, que enfrentam vilões, que vencem batalhas visíveis, mas raramente alguém nos conta sobre o tipo de heroísmo que acontece dentro de uma cozinha pequena, às 6 da manhã, quando o café ainda nem esfriou e já existe uma lista mental de 1000 responsabilidades esperando para serem resolvidas antes das 7. Ninguém aplaude isso, ninguém filma isso. E talvez seja exatamente por isso que essa força continue sendo tão mal compreendida. Imagina por um instante essa cena. Uma mulher jovem, ainda tentando entender quem ela é, se vê de repente diante de uma responsabilidade que não tem manual, não tem ensaio, não tem segunda chance se der errado. Um filho, uma vida inteira que passa a depender das escolhas dela. E ao mesmo tempo, o mundo ao redor continua girando como se nada tivesse mudado. O aluguel continua vencendo no mesmo dia, o trabalho continua exigindo o mesmo desempenho, as contas não perguntam se ela dormiu bem na noite anterior. E ficar com você, tem que aceitar seus filhos. Tem que aceitar. Se não aceita, não fica com você. Tô fazendo um cuscuz ali pra mim tomar café. E vou continuar aqui com vocês um papo que eu tava tendo com uma conhecida. E ela falou assim, Anne, como é legal que você sempre tá com seus filhos, né? Você não deixa
de se divertir, de sair, né, por conta das crianças. E foi, né, o jogo, tal, arrastei a Maria Clara, arrastei todo mundo. E ela falou que não conseguiu sair pra ver o jogo, né, tinha se organizado pra ir ver o jogo, em barzinho, e o pai não ficou com a filha pra ela ir, então e aí ela deixou de sair, de ir no barzinho, porque o pai não pegou a filha. Se depender de mim, filha, vai morrer duro. Porque eu vou. Essa é a vida da mãe solteira. Tem muitas meninas que passam a mesma situação. Enquanto o meu cuscuz não fica pronto. Pelo amor de Deus, não espera ninguém olhar seu filho pra você sair. Não espere o pai pegar pra você sair. A avó decidir ficar pra você sair. Arrasta junto. Aqui em casa é assim. Não tem ninguém? Arrasta junto. Vai ter dia que você vai estar sozinha pra curtir. Vai. Mas a grande maioria dos dias, das vezes, você está com os seus filhos. Entendeu? E outra, você não precisa ter programação só de criança. Ah, vou sair só com meu filho só no shopping, só no parquinho. Não, você vai num barzinho, dá pra você arrastar seu filho também. Por quê? Você não pode sentar no barzinho, papiar com as suas amigas e com a sua filha do lado. A gente consegue ser muita coisa no mesmo tempo. Se você for esperar a sua mãe olhar seu filho, o seu ex olhar seu filho, você ter como arrumar alguém, uma babá, sei lá o quê, pra olhar seu filho, você não vai sair nunca. Não tem ninguém. Põe isso na sua cabeça. Não tem ninguém. Seus filhos só tem você. O que você não pode deixar é de fazer as suas coisas, ficar presa porque não tem ninguém pra olhar os seus filhos. Ou muitas das vezes deixar de se divertir porque você tá com seu filho. E se eu fosse esperar por alguém pra olhar Maria Clara, eu não ia trabalhar. E se eu depender de alguém, eu não vou trabalhar? A mesma coisa pra sair. Põe na sua cabeça que você não tem ninguém. Então, os meus filhos não me impedem de nada, de verdade. Pelo contrário, eu acho que uma boa mãe, ela faz questão dos filhos perto dela. Eu faço questão dos meus filhos. Aí pode pegar a sua filha pra me sair, sabe? Criar aquele clima. Ah, eu só vou num barzinho hoje porque eu não tô com a minha filha. Se você ficar pensando assim, você não vai sair nunca. Meu nome é Maiara, eu tenho 29 anos. Eu sou mamãe, né? Então eu tenho meus filhos, eu cuido. Quantos anos tem seu filho? Eu tenho uma de 12, uma de 7 e um de 1 ano e 10. E não é com tudo do mesmo pai? Não. Mas isso não impede, gente. Por isso que eu falo, às vezes, a intuição feminina nem sempre é tão boa. Se fosse boa, ela sabia escolher o pai. É curioso como a sociedade lida com isso. De um lado, existe um discurso bonito sobre mulher guerreira, sobre mãe é tudo, sobre superação. Do outro lado, existe um julgamento silencioso, quase automático, que aparece nos comentários de vizinhos, nas conversas de família, nos olhares em filas de supermercado. Como se a existência de uma família diferente do padrão tradicional precisasse ser explicada, justificada ou pior, desculpada. Mas vamos parar um segundo aqui e pensar em algo importante. O que realmente constrói uma pessoa capaz de criar um ser humano inteiro sozinha? Não é motivação de rede social. Não é frase bonita escrita em quadro branco. É repetição. É disciplina emocional. É a capacidade de continuar mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando o cansaço bate mais forte que qualquer discurso motivacional. Tem um momento específico que se repete de formas diferentes em quase toda a história assim. A virada silenciosa. Não é um dia marcado no calendário. Não é uma cena de filme com trilha sonora emocionante. É geralmente uma manhã comum, onde ela olha no espelho, vê o cansaço estampado no rosto e, em vez de desmoronar, respira fundo e decide, mais uma vez, seguir em frente. Ninguém vê esse instante, mas é nele que tudo começa a mudar. E é interessante observar como o comportamento humano reage diante da adversidade. Existem pessoas que, diante da dificuldade, escolhem se acomodar na dor, permanecer no papel de vítima, e isso é completamente compreensível. A dor é real, o cansaço é real, o medo é real, mas existem outras que, mesmo sentindo tudo isso, encontram uma centelha de força para transformar a dor em movimento. Não porque são sobre-humanas, mas porque muitas vezes simplesmente não existe alternativa. E é justamente aí que mora uma das lições mais poderosas sobre resiliência. Ela não nasce da ausência de medo, nasce da decisão de agir apesar dele. Vamos falar agora sobre algo que raramente é discutido abertamente: a solidão dentro da força. Porque sim, existe uma solidão específica em ser a única responsável por tudo.
Decisões financeiras, decisões emocionais, decisões sobre educação, sobre saúde, sobre o futuro de outra pessoa. Não existe um segundo olhar para dividir a responsabilidade nos momentos de dúvida. E é nesse espaço, silencioso e muitas vezes invisível, que se constrói um tipo de maturidade emocional que muita gente nunca vai precisar desenvolver. Isso nos leva a uma reflexão importante sobre autoestima, tanto feminina quanto masculina, porque essa conversa não é sobre apontar culpados, é sobre entender comportamentos. A sociedade moderna mudou drasticamente a forma como relacionamentos, famílias e papéis de gênero são vividos. Antigamente, existia uma estrutura mais rígida, com expectativas bem definidas sobre o papel de cada pessoa dentro de uma família. Hoje, essa estrutura se transformou, e isso trouxe tanto liberdade quanto desafios novos. Homens e mulheres estão reconstruindo, cada um à sua maneira, o que significa amor, parceria, responsabilidade e presença. E é exatamente por isso que histórias como essa não deveriam ser usadas como munição para conflito entre gêneros, mas sim como espelho para reflexão coletiva. Porque, no fundo, o que essa mulher enfrenta não é uma guerra contra homens, é uma guerra contra as circunstâncias, contra o medo do fracasso, contra a pressão social, contra o cansaço acumulado de quem faz o trabalho de dois sozinha. Vamos imaginar agora uma cena cotidiana, dessas que passam despercebidas, mas que carregam um peso emocional enorme. Ela está no ônibus, voltando do trabalho, o filho pequeno dormindo no colo, a cabeça encostada no vidro embaçado. Ela olha para fora, vê as luzes da cidade passando rápido e por um segundo, só um segundo, permite-se sentir o peso de tudo. Não é fraqueza, é humanidade. E logo em seguida, sem nem perceber, ela ajeita o filho no colo, sorri baixinho e continua. É nesse tipo de cena que mora a verdadeira essência da resiliência. Não é sobre nunca sentir cansaço, é sobre continuar mesmo sentindo. E talvez seja exatamente isso que a sociedade precise aprender a enxergar com mais clareza, que força não é a ausência de fragilidade, é a capacidade de carregar a fragilidade e ainda assim seguir em frente. Agora pensa comigo em outro ponto importante, o crescimento pessoal que nasce dessas circunstâncias, porque curiosamente, muitas mulheres que passam por esse tipo de jornada relatam, anos depois, uma transformação interna que talvez nunca teria acontecido em outro contexto. Elas desenvolvem uma capacidade de organização, de gestão emocional, de tomada de decisão sob pressão, que se torna mais tarde um verdadeiro diferencial profissional e pessoal. É como se a dor, sem perder sua dureza, se transformasse aos poucos em um tipo de sabedoria prática que não se aprende em nenhuma escola. E é aqui que a narrativa começa a mudar de tom, porque até agora falamos sobre peso, sobre cansaço, sobre solidão. Mas essa história não é sobre sofrimento eterno, é sobre crescimento, é sobre o momento em que essa mulher, depois de tantas manhãs difíceis, começa a perceber pequenas vitórias que antes pareciam impossíveis. O primeiro mês em que sobrou um pouco de dinheiro depois das contas. O dia em que conseguiu tirar uma folga sem culpa. A primeira vez em que alguém de fora reconheceu o esforço sem parecer pena, mas admiração genuína. Esses momentos, pequenos aos olhos de quem observa de fora, são gigantes para quem vive por dentro. E é justamente aí que mora a beleza dessa história, não na ausência de dificuldade, mas na capacidade de encontrar significado dentro dela. Tem também algo interessante que acontece com o tempo. Essa mulher, que antes se via apenas como mãe, começa a se enxergar também como profissional, como pessoa independente, como alguém com sonhos próprios que não desapareceram só porque ela se tornou responsável por outra vida. E essa redescoberta de identidade, muitas vezes tardia, é um dos capítulos mais bonitos dessa transformação. Porque criar um filho sozinha não significa deixar de existir como indivíduo, significa aprender a existir de uma forma nova, mais complexa, mais dividida, mas ainda assim inteira. E se pararmos para pensar no contexto social mais amplo,
Dá para perceber que esse tipo de trajetória também reflete uma mudança cultural importante. Cada vez mais, as estruturas familiares tradicionais estão se diversificando, e isso não é, por si só, nem bom nem ruim. É simplesmente a realidade contemporânea se ajustando a novos formatos de convivência, amor e responsabilidade. O que realmente importa, no fim das contas, não é o formato da família, mas a qualidade do cuidado, do afeto e da presença que existe dentro dela. E fica aqui uma pergunta para você refletir depois que esse vídeo terminar. Quantas pessoas ao seu redor estão carregando batalhas silenciosas que você nunca imaginou só porque elas escolheram sorrir mesmo cansadas? Talvez a maior forma de reconhecimento que possamos oferecer não seja aplauso, mas presença. Um gesto, uma palavra, um olhar que diga eu vejo o quanto você se esforça. Se essa reflexão tocou algo em você, deixa nos comentários. Você conhece alguém que representa essa força? Compartilhar essas histórias é uma forma de dar visibilidade a quem nunca pediu por ela. E se você quer continuar fazendo parte dessas reflexões que unem psicologia, comportamento humano e histórias reais, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, porque a próxima história pode ser exatamente a virada que você precisava ouvir hoje. Até o próximo vídeo.